Processado número 62, de 2015, prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas, referente ao período de outubro a dezembro de 2014. Autoria do Executivo e o parecer pela aprovação. Em discussão, a prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Poços de Caldas, referente ao período de outubro a dezembro de 2014. Em discussão, autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Em discussão, em votação. Só um minutinho. O vereador Rogério, eu não posso. Por favor. Agora que eu vi. Eu não sei se ele não estava muito bem. Só um minutinho, por favor. Nós vamos cancelar essa votação. Ele está vindo ali. Não estava se sentindo bem, não sei se... Vamos fazer a... Vou ter que voltar a verificação de quórum. Jonei. Vereador Paulo, por favor. Paulo Tadeu? Obrigada. Processado aprovado por 13 votos. Arquive-se. Processado inscrito em primeira discussão. Processado número 147, 2015. Projeto de lei que altera, acrescenta dispositivos e consolida a legislação municipal que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da outras providências. Autoria do Executivo, parecer, aprovação com emenda. Vamos colocar em discussão o projeto de lei que altera e acrescenta dispositivos e consolida a legislação municipal que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da outras providências. Vamos colocar em discussão a emenda modificativa ao parágrafo 2º do artigo 6º. Parágrafo 2º. A duração do mandato dos membros indicados pelo Poder Público do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher ficará subordinada à indicação do Poder Público, permitindo a recondução conforme necessidade desse Conselho. Em discussão, a emenda. Em votação, a emenda modificativa. Emenda aprovada por 13 votos. Somente essa emenda, então vamos colocar em discussão agora o projeto de lei. Em discussão, em votação. Projeto aprovado por 13 votos. A segunda discussão. Processado número 194, 2015, projeto de lei que revoga dispositivos da Lei 5.811, 19 de janeiro de 1995, que declara de utilidade pública para fins de desapropriação áreas de terrenos destinadas à instalação de escola de ensino superior, autoriza suas doações e dá outras providências, reversão do imóvel doado à Universidade de Alfenas. Autoria do vereador Paulo Tadeu, parecer pela aprovação. Em discussão, o projeto de lei que revoga dispositivo da Lei nº 5.811, 19 de janeiro de 1995, que declara de utilidade pública para fins de desapropriação áreas de terrenos destinados à instalação de escola de ensino superior, autoriza suas doações e dá outras providências.
reversão do imóvel doado à Universidade de Alfenas. Projeto de autoria do vereador Paulo Tadeu, parecer pela aprovação. Em discussão, com a palavra o vereador Tiago Cavilani. Senhor presidente, senhores vereadores, uma sensação estranha votar esse processador, apesar de ter sido relator e ter dado parecer favorável. Foi nessas instalações que comecei minha vida acadêmica, lecionando há 9 anos atrás. Por 6 anos, frequentei quase que diariamente, praticamente todas as dependências desse prédio muito bonito, muito bem feito, muito bem construído, e que por muito tempo foi palco ali da formação de grandes profissionais. É triste, acredito que não só para um professor, né, vereadora Maria José, mas para a cidade de uma forma geral, perder uma universidade. Eu me lembro quando a Unifenas, eu ainda era garoto, no início da década de 90, anunciou sua vinda para Poços, e eu me lembro da festa que foi. O quão foi comemorada essa vitória no município. Uma instalação de uma universidade no município, ela deve ser comemorada, mas com muita festa. Você trazer para o seu jovem, para a sua população, a possibilidade de se capacitar, é um diferencial. E, infelizmente, o que a gente vê hoje é um esqueleto de uma coisa que já foi grande, né? Apenas chegou a ter vereadora Maria, foi professora lá também, né? E chegou a ter lá perto dos seus 3.000 alunos. Quando eu comecei a lecionar lá em 2007, eu me lembro da briga que era para chegar no pátio do estacionamento, que é grande, e achar vaga para estacionar, vereador Rogério, porque não tinha de tanto carro que tinha lá. E eu presenciei depois a fragilização dessa instituição toda, da qual inclusive era membro do conselho administrativo lá em Alfenas, logo após a morte do patriarca Velano. Então, ao mesmo tempo que fico feliz em ver o município tomar para si, né, recuperar novamente o patrimônio que é de direito e saber que talvez consiga dar um destino melhor para esse espaço, me entristece muito o coração saber que perdemos na nossa cidade uma possibilidade muito grande de termos aí jovens melhores, mais educados, mais trabalhados, mais qualificados. É triste. Espero realmente que essa gestão, ou as próximas gestões que vierem, seja lá quem for, os próximos comandantes do nosso município, saibam aproveitar. Eu não sei se os vereadores conhecem aquele espaço. Para vocês terem uma ideia, nos fundos dos 2 prédios que tem construídos, existe um campo de futebol. Uma área terraplanada gigante não, mas uma área próxima ao tamanho do campo de futebol, mais 2 blocos de prédio com salas de aula muito bem construídas, uma área de estacionamento relativamente grande, a capacidade ali, acredito que de aproximadamente, vou dar um chute aqui, mais de 80 carros, salas grandes, bem construídas, bem divididas, banheiro, realmente que esse espaço seja melhor utilizado, quem sabe até para não vou dizer um centro de eventos, comparando com o nosso tão sonhado centro de eventos, mas um espaço talvez para apresentações culturais, shows e etc. E espero não termos aí no futuro trazer aí para o debate os lamentos de ser mais uma área que está com o mato grande, ou mal cuidada, ou mal aproveitada, como foi hoje exposto aqui, uma série de áreas. A cidade, o município cresceu e absorveu uma série de propriedades e tal, que hoje demanda uma presença muito maior do poder público. Espero que essa área tenha um destino diferente, que seja uma área produtiva, porque o Poços de Caldas merece. Lamento pela Unifenas, pela família Velano, mas entre Poços e uma família que visa interesses particulares, é obviamente que nós temos, eu opto por Poços. Obrigado. Com a palavra, vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, eu queria dizer que Poços de Caldas deve se considerar
devedora da Unifenas, ao menos simbolicamente. No meados dos anos 90, o prefeito era o Luiz Antônio, e houve um grande esforço em Poços de Caldas para constituí-la como um polo universitário relevante. E entre as ações daquela administração estiveram os entendimentos com a Pontifícia Universidade Católica para ocupar a área e os equipamentos e os imóveis e as construções da nossa autarquia municipal de ensino, e também esse entendimento importante com a Universidade de Alfenas. Não dá para a gente mensurar qual foi o papel dessas duas instituições no desenvolvimento do ensino superior em Poços de Caldas, que hoje conta com uma universidade importante, mais uma universidade privada importante, que é o Pitágoras, além de instituições de ensino à distância, a Universidade Federal, o Instituto Federal, aí nessa expectativa que vivemos aí do trânsito em julgado dos recursos apresentados, a nossa Faculdade de Medicina, a nossa Escola de Medicina, também sob a bandeira da PUC. Então, entendo que a Unifenas cumpriu o seu papel em Poços. Infelizmente, a desistência foi da própria instituição, quer dizer, a instituição desistiu de Poços, na medida em que não cumpriu com a sua parte no convênio que permitiu assumir aquela área, fundamentalmente a instituição do curso de odontologia, e aos poucos ela foi desestimulando ou desacelerando a sua presença em Poços de Caldas, de maneira que nos últimos tempos nós temos apenas aí resquícios de atividade em toda aquela área aqui tão bem descrita pelo vereador Tiago Cavelani. E tão simbólico como esta ação ou atividade residual está a própria disposição institucional e publicitária da Unifenas, que já não coloca Poços de Caldas nos seus materiais de divulgação, né? Nos sites da Universidade da Unifenas e os próprios folders de vestibular, chamamentos a vestibulares, enfim, há uma clara decisão de reduzir ou praticamente extinguir as atividades aqui. Mas, para reverter esse patrimônio, era preciso também mudar a lei que permitiu que o município concedesse, porque a lei trazia com ela, a lei municipal trazia com ela um vício de origem, que contraria frontalmente a lei 8666, qual seja o fato de constar na lei, vereador Pastor Valdir, o direito da instituição comprar a área com os valores de correção monetária, o que é absolutamente ilegal e inconstitucional. Não se pode tratar um bem público dessa maneira. Então, o que nós estamos fazendo hoje é exatamente corrigir e eliminar esses óbices da lei para que aquele patrimônio seja revertido. Eu
compartilho aqui com o vereador Tiago Cavelanha a preocupação quanto ao destino e à manutenção daquela área, mas nós, como vereadores e vereadoras desta casa, não poderíamos deixar de ter uma atitude firme, não apenas em defesa do patrimônio do município, mas em defesa da legalidade. Se a instituição, que merece todo o nosso respeito, e volto a mencionar, merece a nossa gratidão, não tem mais interesse em dar continuidade nas suas atividades e não cumpriu aquilo que estava explicitado no acordo com o município de Poços de Caldas, é mais do que justo, é mais do que necessário, é imperativo que esse patrimônio volte ao município. Vereador Antônio Carlos. Em votação. Muito lindo. Requerimento, processado, aprovado por 13 votos, a segunda discussão. Nada mais consta, senhor presidente. Tribuna. Vereador Rogério Carrilho tirou o nome. Segundo, eu acho que o vereador... Cristina, presidente. Segundo, né? Vereador Flávio Faria. Toda hora eu estou tendo. Vereador Flávio Faria. Só um minutinho que está dando um problema técnico. Circulando, eu vi. Mas você saiu bem, você está bonito, simpático. Postinho colado. Joaquim, você está saindo no jornal toda hora, cara. Você dançarino, olho colorido. Puxando as vezes. Fotografia foi a coisa mais linda. Mas é a mulher que ela tem aí. Tá vendo? A Veco? Joaquim dança com o Eu não sou enganado. Eu estou em casa de uma fotografia. Mas eu olhei e pensei nas mulheres. Foi que não, tá vendo? O vovó dele está muito assanhado. Assim. Mas você estava Mas aonde que ele dança? É lá no Toreto hoje ou na Marechal? Toreto hoje. Marechal é só depois. Boa tarde, Lúcio. Marechal é só depois que sai de lá, né? Eu pego uma vez sim. Aí, não, tá vendo? Mas sendo mandada? Que
Não, ele tinha que sair na Marechal pegar as mulheres lá. Não sou eu. Deitado. Deitado. Mas antes eu prefiro do deitado sobre o centro. Que não é nem São Paulo, são Minas, bem assim. Né? Vereador Flávio Faria. a
mensagem 67 de 2015, que é a mensagem referente ao piso do magistério. Fazendo uma lei à parte em relação à lei de vocês, onde a mensagem 67 de 2015, ela não tinha no seu escopo da lei nenhum atrelamento à lei. Nenhum atrelamento à lei. A mensagem 60, não no escopo da lei, mas tinha todo um encaminhamento aí por parte do projeto do DME para garantir, para viabilizar os recursos. Tá, peço que olhe tecnicamente o que está acontecendo com o som, Sandro, por favor. Está melhor? Está desligado? Está desligado. Não. Só um minutinho, por favor. Professor Flávio. Aqui? Então, dentro dessa perspectiva, eu só queria esclarecer ao vereador Paulo Tadeu que essa mensagem 60, vereador Paulo, é o processado 205 de 2015, disponibilizado no site da Câmara. Na sua fala semana passada, acho que houve um certo equívoco, um lapso por parte do senhor, onde foi manifestado, inclusive, nós colocamos aqui na íntegra a sua fala, que se vota projeto, o senhor tem razão, se vota mensagem, e que no projeto DME não havia hipótese alguma, segundo a sua fala, não havia hipótese alguma, nenhuma menção referente à transferência desse recurso, à destinação desse recurso. No artigo 3º do projeto, ele fica muito claro. Ele fica muito claro o artigo 3º. Quando nós olhamos o ponto 1 lá, realizar pagamentos de bens e serviços referentes ao programa de alimentação escolar. Está no projeto. Está no projeto. Cobrir as despesas adicionais do último bimestre de 2015 e do exercício de 2016 para pagamento do piso nacional do magistério, em cumprimento às regras pela Lei 11.738. Continua lá, né? O item 3 e o 4 aí, referente ao IASB e referente às entidades na área da saúde e da educação. Então, eu já queria, assim, só para fazer uma correção de Vossa Excelência, então, constava, sim, no escopo do projeto, a destinação dos recursos para o cumprimento da lei do piso. Então, já começa dúvidas aí. Se o Executivo manda uma mensagem para cá, e ele atrela nessa mensagem, dizendo o seguinte, que esse recurso eu vou utilizar para a lei do piso, é algo, e Vossa Excelência vai concordar comigo, muito estranho, quando se retira esse projeto. Como é que fica os cálculos executivos? Porque ele estava contando com a mensagem 60 para viabilizar esse recurso. Não sou eu, não é a Câmara, mas é um projeto enviado pelo Executivo. Está aqui. Aqui no processado. É o primeiro ponto. O segundo ponto, quando Vossa Excelência fala dos ganhos, vereador Paulo Tadeu, eu participei da Assembleia do Servidor, quando se discutiu, havia lá, eu não sei falar, precisava para o senhor, 400, 500 servidores, estava lotado a URCA. E nessa Assembleia dos servidores na URCA, do sindicato, havia uma deliberação contrária ao projeto. E qual que era o questionamento? Ampliar a discussão, vereador Dr. Rogério. Era isso que o funcionalismo queria. Ampliar a discussão de uma proposta que foi apresentada na URCA pelo Executivo Municipal e houve uma discordância muito grande da categoria. Eu estava lá. Houve uma discordância muito grande da categoria. Mas aí tem uma outra questão. Quando Vossa Excelência fala do ganho, também Vossa Excelência misturou as discussões. O professor P1, que eu vou me ater aqui, porque o tempo é muito curto,
Ele é contratado, e Vossa Excelência sabe disso, por uma jornada de trabalho de 20 horas. Professor P1, que trabalha nas séries iniciais, contratado por uma jornada de 20 horas. E a jornada de 20 horas do professor, está aí o cálculo disponibilizado nas redes sociais pelo sindicato, o piso é R$ 984,15. Eu manifestei isso aqui a semana passada, mas eu quero que Vossa Excelência entenda, vereador Paulo Tadeu, o senhor esqueceu de falar, que está aumentando a jornada do trabalhador. Ela passa a ser de 23 horas, porque ele é contratado por 20 horas. 50 minutos, como o senhor disse aqui, o senhor confundiu com o P2. Respeito a sua opinião, mas houve uma confusão com o professor P2. Ele é 50 minutos. O P1 é uma jornada de 20 horas, e não uma jornada de 50 minutos. Então, quando o senhor faz essa leitura, é o seguinte: o professor, ele vai de manhã para a escola, e alguns trabalham na rede pública estadual, alguns têm dobra no município, e outros trabalham na rede particular do município. É uma outra preocupação também, que foi levantada. Aí eu pergunto ao senhor, 60% que estava no projeto aqui, da jornada esta classe, tem que ser cumprida na escola. Isso está no escopo do projeto que Vossa Excelência leu. Aí eu lhe pergunto, uma outra dúvida: esse professor que trabalha no município há 15, 20 anos, 10 anos, 1 ano, seja lá o tempo dele, ele teria também outra dificuldade, que aí nós temos a ceia aqui, trabalhista, que vai gerar uma outra consequência, porque ele faz 20 horas, se aumenta a jornada dele, ele tem que ir no outro contraturno para trabalhar aquele complemento, que foi também preocupações levantadas. E quando o senhor divide também, vereador Paulo Tadeu, o que ele vai ganhar por 23 horas, ele está reduzindo o seu ganho. Ele está reduzindo o seu ganho. Então a preocupação, vereador, e além de adicionar, de incorporar, como o senhor reconheceu aqui, os 10% no salário do professor. Então eu quero que o senhor entenda que não houve em momento algum por parte dos servidores, e não houve em momento algum, não vi por parte de vereador nenhum aqui, um processo de desconstrução. Pelo contrário, manifestei inúmeras vezes para o senhor aqui na reunião da comissão que era importante o diálogo com a categoria, que era importante a fala com os professores, para que todos pudessem entender, compreender e ter clareza do encaminhamento que ocorreria em relação a essa lei do piso. E vou para finalizar, para o senhor ter uma ideia. Nós temos aí os professores que se reuniram, um grupo, e fizeram um levantamento. Olha para o senhor ver que situação. Em relação ao piso nacional, em 2010, o salário do professor em Poços de Caldas, ele correspondia a 73%, vereador Lical, do piso nacional da educação. No ano de 2015, aí tem vários anos, ele correspondeu a 51% em relação ao salário do piso nacional. Então, o que nós queremos deixar registrado aqui nessa tribuna é que nós queremos contribuir para um processo democrático de discussão e de ampliação da jornada do cumprimento da lei federal em nosso município. Mas queria deixar registrado que houve, por parte sua aqui, algum equívoco quando o senhor disse que não existia isso na mensagem, e está aqui no processado. Quando o senhor misturou o P1 com o P2. Então houve alguns equívocos, que eu respeito a sua opinião, mas entendo, vereador, que nós temos aqui que construir caminhos no sentido que se possa, democraticamente, o Executivo Municipal, a Câmara Municipal, os sindicatos servidores, os trabalhadores, buscar ações que se possam tranquilamente, serenamente, buscar resolver a adequação da lei federal em nosso município. Então, encerro minha fala
aqui referente aí à questão do piso aí, que eu acho que já foi um assunto já muito exaustivamente discutido aqui, e que nós precisamos agora ação para buscar equacionar a questão, porque também estamos discutindo um projeto que não existe mais na Câmara, que foi retirado pelo Executivo no dia 23 de dezembro aqui. Tem mais tempo ainda? Tem mais tempo? Ah, então tá bom. Eu só queria reafirmar também aqui, solicitar ao vereador Paulo Tadeu, que o senhor pudesse interceder ao Executivo Municipal, vereador. O senhor que tem um pé na zona rural, que conhece a zona rural de Poços, lamentavelmente, as condições das estradas rurais está lamentável, muito difícil, muita reclamação, localizações rurais, que há muito tempo não tem uma intervenção da Secretaria de Obras, trazendo um grande transtorno para o escoamento de produção, para transporte dos alunos. Então, gostaria que Vossa Excelência fizesse uma intervenção. Houve casos, por exemplo, o pessoal conseguiu resolver pontual, Chácara Colina ali, descendo para o Pessoas ali, para os Anéis, o pessoal procurou o Sonizar e conseguiu resolver lá, equacionou, mas a zona rural é muito grande, e com isso precisamos ter uma ação pontual para buscar solucionar a questão, porque de fato aí é necessário aí dar uma resposta para a população do nosso município. Obrigado, desculpa, excedeu o tempo. Obrigado, vereador Flávio Faria. Rogério. Com a palavra a vereadora Regina Cioff. Alô? Ok, obrigada. Hoje tem dois assuntos que me trazem aqui na tribuna. Um deles, eu queria mostrar para os senhores como é possível as coisas, vereador Nical, acontecerem em outras cidades. Aqui nada pode. Quando nós falamos na questão tributária, nada pode, vereador Pastor Valdir Sementilha. É impressionante. Aí, de repente, você começa a fazer as pesquisas pelo Brasil, que é algo que me interessa bastante, porque eu acho que a tributação legal, constitucional, ela é fundamental para que o Executivo atenda as demandas do município. Porque não adianta só nós ficarmos pedindo, se não tem recurso. Então, eu quero mostrar para os senhores a questão, eu fiz um pedido de informação sobre a questão do ISS, dos cartões de crédito. Foi-me dito que não, que é inconstitucional, que não pode, que está com problema, uma série de coisas, o pedido de informação está aí. De repente você vê Belo Horizonte arrecadando, Porto Alegre arrecadando, ISS sobre cartão de crédito, pastor Valdir. Campinas, próximo a nós aqui, arrecadando. São Paulo arrecadando. ISS sobre os cartões de crédito. Então, eu fico indignada, essa é a palavra, indignada, porque tem como fazer, tem que buscar, é fácil, nada é fácil, mas é possível. Por que outras cidades conseguem e nós não conseguimos? Aqui é proibido, porque não pode, porque é inconstitucional, porque é ilegal. Pelo amor de Deus, vamos buscar essas alternativas para o município, vamos lutar por isso. Porque eu tenho certeza que quem vai sair ganhando com isso, todos têm, né? Claro, é a população, né, vereadora Marisé? É a população que tantas e tantas demandas batem aqui às nossas portas todos os dias. E bate com certeza na porta do Executivo também. Então, fica aqui, estou desenvolvendo ainda um trabalho de pesquisa para trazer em números para os senhores o que está acontecendo pelo Brasil em relação ao ISS de cartão de crédito. Que isso é muito recurso, não é pouco não, é muito recurso. Então, sempre ficar dependendo, recurso do Estado, recurso da União, o tempo inteiro, emendas parlamentares, sendo que nós temos a nossa própria riqueza. Eu sou acho que temos que lutar por um município forte.
O pacto federativo é fundamental, porque é aqui no município que acontecem as coisas. É aqui no município. Eu gostaria também, hoje, assim, me sinto muito feliz e muito honrada, porque hoje está se filiando ao PPS um grande agente político, que vem agregar muito ao PPS nacional, ao meu partido. E é um homem que é economista, educador, professor, universitário, foi criador do Bolsa Escola, né, que foi implantado pela primeira vez quando ele foi governador no Distrito Federal, foi reitor da Universidade de Brasília, foi governador, foi senador e atualmente é senador. Eu estou falando de um grande homem, que é o Cristóvão Buarque. Então, é com muita alegria ele saiu do PDT e hoje, especificamente hoje, eu fui convidada, inclusive, mas questões das minhas obrigações aqui, ele está se filiando ao meu partido, ao PPS, que com certeza vai engrandecer, agregar muito valor ao partido, porque é um desses agentes políticos que a gente tem orgulho de ter no país. Então, realmente, com muita alegria, que nós estamos recebendo o senador Cristóvão Buarque no PPS. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Jonei Eiras. Senhora presidente, senhor secretário, vereadora, vereadores, hoje eu estou aqui só para mostrar umas fotos que eu estive presente em determinados locais e está realmente um verdadeiro abandono. Então eu gostaria, a rua Senador Nilo Coelho. Sim, isso daí é depois do dia 19 de janeiro, que teve aquela chuva, foi feito, teve essa erosão. Essa Nilo Coelho é uma rua de interligação do Jardim Vitória com Santa Ângela, ali pelo Vitório Tone. Então está em estado deplorável, a calçada não se vê. Então é um estado complicado, realmente a população clama com razão. Olha a situação que está ali. Então, eu gostaria de pedir ao seu líder, do seu prefeito, para tentar pôr um pouco mais de atenção no carinho nesses efeitos que a população nos cobra. Celso, agora do marco divisório. Aí o estado lastimável, foram lá, fizeram a capina no parque infantil e deixaram a grama toda dentro onde que as crianças brincam, na caixa de areia. Então é um descaso com a população. Fizeram a capina e realmente não tiraram para deixar em condições para as crianças brincarem. Aí é o polo esportivo, que está realmente uma lástima, que está vazando água, a situação que se encontra a rede, água por todo lado, quando chove, é estado lastimável. Então, precisa um pouco mais de carinho, de atenção com esses prédios públicos, essa infiltração que está dando, banheiros com as portas depredadas. Esses são os armários onde guarda as bolas, que serve de almoxerifado para eles lá. Inclusive, eu estive lá hoje e continuo na mesma situação. Isso daqui foi feito na época da chuva, a capina já foi feita, eu estive lá hoje, essa capina foi feita na pista de skate. Esse é o mato que estava no começo do mês totalmente abandonado. Lixo por toda parte, as portas,
do ginásio se encontra deteriorada, os portões, essa é a entrada do ginásio. Como vocês veem aí, as telas também estão em situação de abandono, que merece um pouco mais de carinho e atenção da nossa administração. Agora, o antigo Rio Criança. Agora o vídeo. Como dá para ver aí, isso já foi comentado aqui. Celso. Não. Tá. Olha o telhado, que judiação que encontra o telhado de uma unidade que já foi referência, como o pastor falou, o vereador Tiaguinho, o vereador Pereira falou, já foi referência na parte de projetos naquela região, que hoje encontra nessa situação. É realmente lastimável. Hoje eu, inclusive, estive lá também, fizeram a poda das gramas lá do mato, mas a situação permanece a mesma coisa. As crianças subindo no telhado, a situação lastimável. Essa grama já foi podada esse começo de semana. Esse é o portão, onde nós vemos no final, em cima do telhado, as telhas totalmente soltas, totalmente jogadas e comprometendo o trabalho que foi tão feito na administração passada, que deixou aquele prédio ali em situação de uso e bem aproveitado pela população. Então, essa fotografia que eu queria mostrar e dizer que o bem público não pode ser tratado dessa maneira. Então, nós temos que ter um pouco mais de carinho, de atenção e de respeito com a população que merece tanto daquela região, esse setor funcionando ao seu contento. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jonei. Vereador Tiago Cavelanha. Está no azul. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, pessoas que nos acompanham pela internet, faço uso dessa tribuna para reiterar a minha fala da primeira sessão desse ano, quando cobrei do Executivo uma posição, uma postura com relação à limpeza e à manutenção dos ribeirões da nossa cidade. Até agora, quase um mês após as primeira chuva, a mais agressiva delas, muito pouco viu-se com relação à limpeza das calhas dos nossos ribeirões, principalmente o Ribeirão Poços de Caldas, que é margeado pela Avenida João Pinheiro. Já disse e repito, não é com pá e enxada que nós vamos conseguir fazer a limpeza desse ribeirão. E é urgente. Essa noite choveu bastante, porém era por volta de 6h30, 7 horas, quando saí de casa, moro próximo ali. Já havia parado a chuva há algum tempo e o rio ainda se encontrava em um nível bastante elevado. Isso volta a preocupar. O Pós-Caldense não merece viver sob constante alarme toda vez que o céu fecha, toda vez que ele se escurece, o Pós-Caldense não sabe o que vai vir, se uma chuva branda ou se mais problemas, como já aconteceu por 2 vezes aqui no município. Reforço aqui o meu posicionamento que, caso a administração municipal apresente dados claros, valores claros, para iniciativas claras, tem o meu apoio na busca de recursos. Por favor, peço para alguns colegas aqui, vereadores, e até mesmo para alguns órgãos de imprensa que acabaram se confundindo ou interpretando mal a minha fala, e levando isso para outros meios, dizendo que eu era a favor do repasse do DME, que talvez eu votasse, desta vez eu votasse favorável. Interpretei isso talvez ou por uma
uma falta de interpretação do que eu tinha me posicionado na primeira sessão, ou até mesmo talvez na intenção de agredir ou de passar a informação errada propositalmente. Não é nada disso que eu estou dizendo, não. O projeto que está na casa para repasse do DME, que inclusive sou relator novamente, não tem meu apoio da forma como está escrito. Porém, caso seja para uma ação específica, um valor específico, como é dito aí, verba carimbada, eu reitero aqui o meu apoio nesta iniciativa. Jamais comunguei, fui talvez um dos vereadores que mais criticou o repasse da administração indireta para a administração direta, que esse dinheiro não vá para o Caixa Único, que ele não sirva para cobrir aí as outras dificuldades que o município se encontra, mas que, se ele for especificamente destinado para a manutenção da nossa macrodrenagem, eu reitero aqui meu apoio. Espero realmente que dessa vez eu tenha sido claro, tenha me expressado de forma clara, porque passei uma semana aí lendo notícias nos jornais de que agora eu era a favor ao repasse, agora eu já tinha me manifestado a favor. Então, por favor, imprensa, nobres colegas vereadores, não estou me posicionando a favor do projeto que se encontra nessa casa de repasse do DME, mas sim a favor de repasses específicos para ações específicas, providenciando de forma urgente e emergente a manutenção da nossa macrodrenagem, que já está deficitária. Todos nós sabemos disso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Tiago Cavelanha. Vereador Luiz Carlos. Senhora presidente, senhores vereadores, eu ouvi atentamente as palavras do João Ney. Eu acho que ele leu meu pensamento de sábado, que ele foi hoje. Sábado eu fui no ponto da cascata, estou fazendo um relatório, tem até na minha sala, as necessidades do ponto da cascata. Um comparativo entre o estado de São Paulo e o estado de Minas. Estou fazendo totalmente um estudo, levantamento, eu fui de casa em casa, conversei com a população as necessidades. Motivo, a necessidade é completamente diferente. Ali nós estamos preocupados com as pombas, dos piolhos de pomba, que está uma coisa de doido, colocando em risco as crianças. Então, isso é uma das coisas. Depois desse relatório, eu vou apresentar semana que vem para todos os companheiros, para você ver a necessidade comparativo com o estado de São Paulo e o estado de Minas. Asfalto, dá até vergonha de a gente falar, Minas não existe asfalto mais. Hoje nós estamos com um problema no som aqui, mesmo. Um asfalto não tem condições. Inclusive, há tempo atrás, eu e o vereador Joaquim, fomos lá, coisa preocupante que nós vamos ter que fazer junto, que nós começamos, a respeito daquela rodovia dali até na Terra Forte, onde tem muitos funcionários, e os funcionários são obrigados a andar na estrada. Vamos ver lá, eu acho que cabe ao DENIT fazer alguma coisa antes que aconteça algum acidente grave. Concorda, Joaquim, que nós fomos? Outra coisa preocupante também, senhor presidente, é a respeito dos loteamentos novos que estão surgindo em Poços. Estão aprovando loteamento, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E esse dia eu estava vendo um loteamento, citar o local, porque a pessoa pode falar, o vereador Ical é contra o loteamento, porque isso acontece muito. Igual o Tiago falou uma coisa, já inverteram tudo que tinha falado. Então eu não vou. Então tem muitos loteamentos, estão sendo aprovados, estão para aprovar. Eu acho que cabe à administração aguardar até sair o plano diretor, porque a situação está ficando preocupante aqui em Poços.
a respeito desses loteamentos novos, é um ao lado do outro, e quanto mais vai construindo, mais vai aumentando a vazão de água, e o que vai acontecer? Vão para os nossos rios, e os nossos rios já não estão aguentando. E até comentando o que o Tiago falou, a respeito de limpeza do rio. Eu lembro na época que o Paulo Tadeu foi prefeito, fizemos uma limpeza muito bem feita no rio, senão hoje Poços de Caldas estaria de calamidade. Mas tem uma coisa, Tiago, eles demoraram para fazer isso, que isso na época das águas não faz limpeza em rio, tem que ser na época da seca. E o rio, o jeito que está cheio, é até perigoso colocar uma máquina, no braço não adianta colocar uma máquina. Se eles tivessem preocupado antes, de vez de preocupar em outras coisas que preocuparam, tivesse preocupado com o rio, não teria acontecido, não estaria acontecendo o que está acontecendo hoje. Falar, tem que ter autorização dos meios, do meio ambiente. Acho que não. Eu não sei, agora não lembro se o Paulo Tadeu fez isso na época, eu acho que não fez nada disso. Tem que limpar. Tirou 5.000 viados de terra dentro do rio. Aí volta a dizer, se não tivesse feito essa limpeza naquela época, Antônio Carlos lembra disso, né, doutor Carlos? Nossa, hoje nós não teríamos nem condições, choveu, não teríamos condições de sair de casa. Então, eu acho que cabe esperar a época da seca agora, vai demorar um pouco, para a gente fazer essa limpeza, porque está perigoso. Outro assunto também, eu recebi, eu nem vou falar, comentar, só que eu deixei lá. Esse dia eu fiquei preocupado com uma coisa. A respeito, a pessoa me procurou, falou, Lical, o que está acontecendo com o departamento? Eu falei, por quê? Diversas empresas estão parando de comprar energia do departamento. Aí eu falei, a pessoa mais indicada que pode, quem quiser falar ou deixar de falar, sobre energia é o Cícero Machado. Ele conhece a energia, conhece as hidrelétricas, e aí eu fui atrás dele, falei, Cícero, gostaria de conversar com o senhor, o que está acontecendo? Eu falei, calma, primeiramente, a energia nossa é muito cara, é mais cara de outros locais. Tem locais que eles estão comprando energia aqui, eu não sei se estou falando besteira, estou comendo, R$200. Tem empresas que conseguiu por quilowatt-hora, conseguiu comprar 150. E hoje é mercado livre, a pessoa compra o melhor. Aí a preocupação, a Alcoa praticamente parou as atividades. Outras empresas já estão indo. E esses dias aconteceu um fato até desagradável. Quem comentou com isso foi o doutor Cícero, que ele conversando com o empresário em Poços, esse empresário marcou uma reunião no departamento para resolver o problema da indústria, problema de energia, para ver o que poderia ser feito. E ele foi, chegou no departamento, gostaria de falar com o diretor. O que o senhor quer com ele? Não, marquei uma reunião. Falei, mas qual o assunto? Ele falou, o assunto é comercial. Mas o que o senhor quer? Ele falou, não, eu tenho aqui, eu sou, quem que é o senhor? Eu sou um contribuinte, compro energia de vocês, queria que marquei uma reunião. Concluí a história. Sebastião Curimbaba foi pessoalmente, não poder atender ele foi embora muito chateado. Não é porque é o Sebastião ou quem seja a pessoa, a gente tem que tratar muito bem, tem que encaminhar a pessoa que é. E o departamento, infelizmente, é desse jeito agora. Eles são dono majoritário de tudo. Você vai lá e fala, não, guarda aí. Mas eu queria falar com tal pessoa. Não, não pode. Então, eu acho que tinha que ter uma pessoa responsável para a moça chegar e falar, ó, é tal pessoa, o que o senhor precisa? Tal assunto, sobe em tal lugar. Porque não é o direito de tratar um contribuinte desse jeito. E é um contribuinte que eu acredito, eu não sei, eu não entendo de energia. É uma pessoa que deve consumir muita energia. E pelo jeito que está indo, logo, já está até comprar de outros, que é muito mais barato. E aí eu questionei o negócio para o doutor Cícero. O doutor Cícero dá uma explicação a respeito de uma coisa que eu não... Um minutinho, por gentileza. Fica que tranquilo. eu não consigo entender. Ele falou, o que, Lical? Como é que funciona a ANEEL? Não, Lical, eles estipulam. Mas quem decide é o departamento. Quem dá desconto ou não dá é o departamento. Não é a ANEEL que interfere nesse assunto. E nós estamos lutando que diversas, acho que vocês todos, nós todos vereadores, que Poços de Caldas, conforme está passando
muitas indústrias, muita empresa, o que paga de energia vai chegar uma hora que não vai ter condições de manter. Eu acho, já que nós temos uma usina, aqui, é nossa, não adianta falar, o departamento deu tantos milhões de lucro. E as empresas, cada dia, estão parando e comprando de outro lugar. Então, isso é muito preocupante. Antes que aconteça o pior, eu acho que cada nós, vereadores, como representantes do povo, marcar uma reunião e ver o que tem que ser feito na realidade. Só isso por enquanto. Muito obrigado. Desculpa. Sem problemas, vereador Licão. Vereadora Maria José. Senhora presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, minha fala é breve. Eu venho aqui em nome ali dos empresários, de parte dos empresários da Venceslau Brás, que tem um terreno ali ao lado e que se encontra, está sendo utilizado como depósito de material de construção, pneus, e já foi encaminhado à secretaria pedido de limpeza ou, claro, de notificação ao dono do terreno para que assim o faça, né? E não estão encontrando resposta. E o pessoal está muito preocupado porque isso, uma empresa ali, uma daquelas, inclusive, foi assaltada no final do ano, através do matagal que está instalado ali no terreno próximo ali a Pérez Dízio, a De Pascoal, aquelas empresas ali. Também o senhor Maírson, o senhor Maírzo, lá do Itamaraty 3, ele veio aqui para conversar e dizer assim, olha, lá perto da caixa d'água, tem um local onde que o mato tomou a rua, ninguém pode passar. Mas nós estamos sendo notificados, os moradores estão sendo notificados para limpar. E é claro que é justo que os moradores limpem, tem de receber mesmo, não é? Mas a contrapartida também da Prefeitura Municipal, dos serviços públicos, tem de ser feito para que atenda também ao bairro todo, toda a comunidade. Então, às vezes, uma queixa, né, individual traz exatamente essa cobrança dos serviços que o prefeito, a prefeitura, as secretarias devem fazer. E por último aqui, é de novo uma questão da vaga da feirinha. A feirinha, o pessoal está reclamando, e eu estive domingo lá, porque eu vou, vocês todos sabem que a mãe da minha assessora Rita é uma das mais antigas feirantes ali, que é a dona Antônia, né? E eu estive lá, e aí o pessoal reclamando que a hora que eles chegam, os guardas municipais, de novo, não deixam eles descarregarem no início da manhã. Tem o táxi, os taxistas xingam, bem em frente ali. Não pode, eles querem somente uma área para descarregar. E os guardinhas, né, os agentes de trânsito estão multando. E eles estão sem saída. Eles falam, como é que eu vou levar, eu vou estacionar onde? Porque naquele entorno de domingo ninguém estaciona. É muito complicado, né? Então, eu vou aqui deixar de novo esse meu pedido para que, de novo, o Demutran possa pensar nesse estacionamento somente para que os feirantes possam, em um determinado horário, descarregar o material das suas barracas e, obviamente, voltar isso ao normal, para que não cause também outros transtornos a quem de Poços de Caldas e, claro, a população que visita a nossa feirinha. Eu ia passar umas fotos aqui, agradeço ao Celso a gentileza, muito obrigado por tudo e muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite, obrigado, vereadora Maria José. Vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, nobres colegas, pessoas que nos acompanham aí via internet, uma pena que o vereador Paulo Eustáquio não está aqui, mas ele que sempre é um crítico também do trabalho do senhor Luiz Carlos Lima. O
vários vereadores que conhecem lá nosso Jardim Country Club, né, vereador Luiz Carlos? Eu, participando num evento lá da comunidade, na igreja do Santo Expedito, algumas pessoas me pediram, entra aí com requerimento, alguma coisa, para colocar um sentido de mão única aqui em frente à igreja Santo Expedito, na rua Flávio Hélio. Então, nós apresentamos um pedido de informação, qual que seria a possibilidade, né? Uma coisa tão simples, não estou criticando ninguém, não estou falando ninguém. Aí o senhor Luiz Carlos Lima responde aqui, em atenção ao contido na documentação de referência, olha só, esclareço que a demanda apresentada por mim, né, já foi objeto de análise por essa secretaria, por solicitação de outro edil, e está com a implementação programada para execução até dia 20 de janeiro de 2016. Uma atitude antipática, né? Entre nós aqui, eu acho que o importante não é quem pede ou quem é atendido, é atender a população. Poderia simplesmente dizer, olha, o requerimento, o pedido de informações torna-se, né, só porque eu sou um vereador de oposição. E quando precisa do voto do vereador de oposição aqui na Câmara? Aí o senhor Lima não manda carta mal educada, porque isso aqui para mim é uma falta de educação, uma falta de cortesia, né? Ele que, na minha opinião, não realiza de forma alguma um trabalho a contento como secretário de Defesa Social. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, eu lamento. O nobre líder, Paulo Tadeu, o senhor sempre vem aqui nessa tribuna, e a gente ouve com atenção, como ouve todos os colegas, né, senhor presidente, dizendo que hoje a saúde está redondinha, com médico atendendo nos PSFs. Hoje eu recebi uma reclamação da região do Nova Aurora. Não há médico atendendo lá no PSF do Nova Aurora, onde mora naquela região o vereador Flávio, a região do Amarílis, Hortência. Há uma dificuldade para consulta, as pessoas estão sendo encaminhadas para o hospital da Zona Leste, pegando senha. Do Nova Aurora no Zona Leste é um tanto quanto assim, que se desce no Dom Bosco vai lá para o lado da Estância de São José, não é? São 2 ônibus, né? Mais ou menos, quem não tem carro. E são poucas senhas e há pessoas que estão aí há meses esperando por um encaminhamento médico. Tem um senhor que é acamado, pediu um raio-x, estava enrolada a situação, agora parece que marcou. Então, eu queria saber. Me parece que depois que o doutor Paulo Negrão, infelizmente, foi afastado, né, por problemas aí com a justiça, não há uma rotina de bom atendimento no PSF do bairro Nova Aurora. Eu espero que isso aí possa ser corrigido, porque tem o PSF lá, a região cresceu muito, são cerca de 14 bairros ali, Nova Aurora, IP, Monte Verde e por aí afora, Amarílis, Hortência, cresceu demais aquela região. Hoje também recebi algumas fotos de que, e até na próxima semana, eu acredito que eu devo entrar com um requerimento pedindo de informações. A favela que se formou ali na Edmundo Cardillo, o vereador Edmundo Cardillo, está cada vez mais aumentando. E hoje, no tempo de trazer as fotos aqui, o registro fala em um veículo colocando material lá. Assim como também tem uma denúncia, vou apurar e apresentar um requerimento, de que ciganos estariam construindo numa área pública na região do Santa Teresa. O vereador Tiago Cavelanha já esteve lá no Véu das Noivas, estou passando para outro assunto aqui, o vereador Jonei também, no recesso, esteve. Eu conversava sábado, senhor presidente, com um guia turístico, ele trabalha há anos, desde quando era menino, como guia turístico, está assustado com a situação do Véu das Noivas, grande quantidade de mato e carrapatos, né? Então, olha aí, ó. Agora, olha a placa indicando para ir no trenzinho turístico. Não sei se o vereador Tiago Cavelanha fotografou essa parte aí, que não dá para ir. Quem desce lá está voltando com carrapato. Eu acho que é uma coisa desagradável um turista chegar num ponto turístico dos mais visitados e voltar para o hotel cheio de carrapato. Há uma indignação, revolta,
os turistas com relação... Pegou carrapato lá também? Não? O Tiago pegou um carrapato, Tiago? Então, olha só, essa situação do meu... Eu estou retratando aqui e dando crédito a outros colegas que foram lá, porque o guia turístico me falou e mandou as fotos hoje. Falta não dá mais, os turistas estão acabando com o nosso turismo desse jeito. Eu recebi agora há pouco umas fotos aqui do Cristo Redentor também, que é de assustar, senhora presidente. Hein? Esse aqui está bonito, né? Bom, não está indo aqui, Celso. Aqui, gente, eu queria até perguntei para o vereador Tiago Avellaneda, sabe que eu estou errado? Essa aí é a divisão de almoxarifato, né, e patrimônio da prefeitura. As carcaças retiradas das ruas estão sendo colocadas neste local, onde trabalham vários servidores, tem Promai, tem material, medicamentos são colocados ali. Hoje, as fotos são de hoje pela manhã, tinha um funcionário aí jogando veneno para matar o mosquito. Será que não tinha um outro local para depositar essas carcaças? Será que isso sempre foi depositado aí? Ou não? Eu estou errado ou estou certo em criticar essa prática? Tira da rua, resolve um problema na rua. Mas aí leva um problema para dentro de um setor da prefeitura. Não é certo, pastor? Se eu tiver errado, eu posso... Olha, várias carcaças dentro de um local onde trabalham várias pessoas, ó, tem algumas casinhas também, mais acima ali tem o pessoal do escoteiro, tem um campo de futebol, tem a DEFIP, olha aí, a situação que se encontra, certo? Olha, divisão de material e patrimônio, está lá no canto lá, as carcaças colocadas aí, almoxarifato central. Eu acho que não é o local ideal, né? Eu acho que deveria colocar num local aonde não tenha pessoas trabalhando. Essa aqui é a área verde lá do Filadélfia, nós estivemos lá visitando, a bananeira está bonita. Olha, só que tem essa parte aí que está as manilhas. Esse é o ponto de ônibus, vereador Rogério, que nós apresentamos o requerimento, pedido de informação, não tem calçada. Olha como é que é difícil para uma senhora, já com uma certa idade, tomar um ônibus aí, um coletivo. É sujeito a assédio físico e até sexual, infelizmente. Está vendo? Essa é a região, esse é o ponto de ônibus, está bem cuidado, mas lá eles escondem ali atrás, por quê? Muito mato, muita sujeira, não estou pedindo para tirar a árvore, né? E essa é a obra também que nós estamos questionando. Aí, ó, o que vai ser feito nesse local é uma intervenção que está parada. Essa estrada aí é a estrada que liga o bairro Maria Imaculada, lá com a região sul. Olha a grande quantidade de lixo e móveis usados que as pessoas jogam na beira de uma estrada. É triste, né? Em 2016, a gente conviver com uma situação dessa. Então, eu faço um apelo aqui, de público, para que a Secretaria de Serviços Públicos possa retirar esse material nessa estrada, que um dia a gente espera ser uma via importante ligando o Maria Imaculada, Jardim Country Club, lá com a zona sul da nossa cidade. Muito obrigado, Celso. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Vereador Paulo Tadeu. Senhora presidenta, senhora vereadora, senhores vereadores, eu queria aqui saudar a todos que levantaram as questões referentes às dificuldades do município em suas diferentes áreas, sobretudo aqueles que pedem que o bem público seja tratado com carinho. Muitas vezes a gente vai a um lugar e fotografa só o que tem de ruim e não fotografa o que é tratado com carinho. Por exemplo, lá no Marco Divisório tem uma SEI recentemente inaugurada por esse governo, mas isso não merece nenhuma referência, por quê? Né? Eu prefiro dizer que o lixo ali demonstra falta de carinho com o município, do que uma SEI que não tem nenhuma escola particular em Poços de Caldas, naquele nível. Aquilo não é referência de carinho com a população. Mas cada um dá o que tem, não pode dar nada além do que tem. Então, ficamos nesse debate.
Eu tenho queria colocar aqui, em primeiro lugar, queria dizer para o professor Flávio que esse assunto nós vamos levar ele muito tempo ainda. E diferente do que dizem as pessoas, né, da minha parte, jamais terei uma iniciativa para criar qualquer tipo de desinteligência com você. Então, nós vamos debater esse tema. A primeira questão que eu queria colocar é dizer que você tem razão. De fato, o projeto do DME, ele se articulava com a mensagem. Então eu quero reconhecer um equívoco. Mas no dia 2 de fevereiro, um equívoco que o senhor não reconheceu, o senhor disse claramente que a mensagem 67 vinculava. Então realmente havia esse vínculo. Mas e daí? E daí? E se nós não tivéssemos aprovado a mensagem do DME? A proposta de pagar o piso paulatinamente perde significado? Ela perde validade? Se nós votássemos aqui, tinha que buscar recurso onde tivesse, porque a lei teria sido aprovada. A lei teria sido aprovada. Então esse vínculo, ele tinha uma razão de ser, que é aquela de buscar a nossa cumplicidade, a boa cumplicidade, vamos dizer assim, com um projeto que buscasse obter recursos para o município naquelas áreas ali mencionadas. Entendo que a tua argumentação tem consequência, mas queria lembrar também que nós fizemos várias reuniões de comissões para discutir esse tema e nenhum desses argumentos foram levantados nas comissões. Esses argumentos estão surgindo agora. E honestamente falando, aí a minha convicção, e eu posso estar errado, e a minha convicção é que está difícil, Flávio, para o sindicato explicar o tamanho do prejuízo que ele deu para os professores do município. É muito grande. Há uma questão que eu já disse e vou repetir. O fato de não haver acordo não significa que não houve diálogo. O executivo conversou com o sindicato, conversou diretamente com os servidores. Se não há acordo, alguém tem que decidir. Ou nós vamos discutir até quando? E se levar 10 anos para ter o acordo? 5 anos? 2 anos? Em algum momento, quem tem a responsabilidade de decidir, interrompe a negociação. Olha, não dá mais, o que eu posso fazer é isso. Não posso estender mais. O ano que vem vai ser um ano difícil para a gente votar, então eu vou enviar do jeito que está. Isso não significa falta de diálogo. Significa que não houve consenso, que são coisas diferentes. Falta de diálogo é quando você manda para cá uma lei sem conversar com ninguém, um projeto, uma mensagem sem conversar com ninguém. Agora, há uma questão, uma tabela que o professor Flávio mostrou aqui, que precisa ser comentada, que é uma tabela que o sindicato apresenta. Olha o que faz o sindicato. Ele pega a proposta de dezembro e aplica o índice inflacionário na proposta do valor a ser pago em dezembro. Para dizer para o servidor que quando nós votamos aqui o reajuste da inflação, nós não estamos reajustando as tabelas. Se a tabela tivesse sido aprovado por nós, o reajuste era sobre R$ 1.250, que é o valor da tabela em janeiro. Mas pega-se o valor de 1.080 lá atrás, para dizer que o servidor perdeu, porque está difícil explicar por que o servidor perdeu 3,5 salários esse ano. E se não houvesse o reajuste da inflação, como outras vezes não houveram?
E eu acho que, honestamente, entre nós, acho que o prefeito está sendo muito corajoso de dar essa inflação, esse reajuste inflacionário. Ele pode viver lá na frente as dificuldades que outros municípios estão vivendo hoje. E se não tivesse sido dado esse reajuste? Qual que seria a situação? Qual que é o termo de comparação? O reajuste não foi dado. E se o reajuste vier aqui para essa casa e a casa não aprovar? O reajuste não foi dado. Então, é uma conta que precisa ser feita com cuidado. É mais fácil nós trabalharmos as tabelas e diz, ó, se houver reajuste inflacionário, multiplica por 1,104. Pronto. Aí nós temos um novo valor. Você calcula as perdas lá na frente, multiplica por 1,10, pronto, para simplificar. Essa é a sua perda. É verdade que a questão das 20 horas se refere ao P2. Ao P1. É verdade. Só que a confusão eu fiz mesmo, porque o P1, ele ganha 24. Ele ganha 24 horas por semana, por conta do descanso remunerado da semana. E eu fiz a confusão aí. Mas não invalida aquele raciocínio. Porque, veja bem, nós estamos tratando de um projeto que visa a valorização do profissional da educação, do magistério, em particular o P1. Esse projeto não visa aumento real, ganhos expressivos, embora haja esse ganho expressivo. Agora, a questão da jornada fora da sala, ou fora da escola, ou dentro da escola, é um debate que poderia ter sido feito aqui nas comissões. Esse poderia ser um tema de emenda parlamentar. 50%, 50%, 60% em casa e 40% na escola. Porque, na verdade, não se está aumentando jornada. Nós que conhecemos professores, eu pergunto, qual é o professor que chega em cima da hora para dar aula? Qual é o professor que não chega pelo menos 20 minutos? Qual é o professor que não fica durante o recreio de sobreaviso em relação aos seus alunos? Então são horas que eles trabalham e que não estão sendo remuneradas. Então o projeto remunera essas horas. Então, quando fazemos as contas dividindo por hora, nós devemos fazer a conta dividindo pelas horas que hoje são trabalhadas e não são pagas, para que a gente tenha uma medida de comparação mais correta. E, finalmente, eu quero dizer uma coisa que eu não esperava, o equívoco do professor Flávio. Quando ele fez a tabela comparativa dos pisos salariais, aí tem um grande equívoco. O piso salarial de R$ 1.917,78, a que Vossa Excelência se referiu, é o piso de 40 horas. Não se pode pegar o piso de R$ 984 de 20 horas e dizer que o município paga 51% do piso nacional. Porque se o piso for 1.917, então nós estaremos dizendo que quem trabalha 40 horas recebe 1.917 e quem trabalha 20 horas recebe 1.917. Então são coisas que não se comparam. O piso se refere a 40 horas. R$ 984,15, que é o que o professor está ganhando no mês de janeiro, recebeu agora no dia 31, quando poderia ter recebido 1.250, ele recebeu R$ 984 mais 10% de GIS. Ele poderia ter recebido 1.250. Esses R$ 984 se referem a 20 horas e não a 40. Obrigado, vereador Paulo Tadeu. Vereador Pastor Valdir Sementinho. Senhora presidente, secretário, vereadores,
Eu peço até desculpa por retomar um assunto, na verdade, da semana passada, mas eu não consegui trazer a foto e me preocupa muito, porque ainda continua com o mesmo problema ali naquela CEI do Jardim São Paulo. Aí tem esse barranco, né, que de um outro lado, mas ele faz também uma outra divisa, olha, com a creche. E os servidores daquela creche ali estão muito preocupados, e por isso eu resolvi retomar novamente esse assunto da semana passada, pedindo desculpa por retomar, mas eu também estou preocupado, os pais daquelas crianças estão preocupados. Aqui é um caminho que vai para o PSF também, onde as pessoas passam ali, os moradores estão preocupados, porque com a continuidade da chuva continua desbarrancando, houve outro desmoronamento. Então, eu já fiz a indicação, eu sei que tem toda a dificuldade, né? Eu não estou aqui querendo achar culpado nem nada. Eu sou preocupado com a segurança dos servidores, daquelas crianças e das pessoas que passam por aquela rua ali, que vão para o PSF ou moram perto daquela ceia ali. Então é por isso que eu resolvi retomar, né, mostrando o outro lado ali, né? Mas o mais preocupante, né? O mais preocupante mesmo é ali essa divisa com o muro. Os servidores estão preocupados, os pais estão preocupados. Então ali, antes que aconteça uma tragédia, né, a gente está, eu tenho até medo de ficar relembrando, falando, porque depois que acontecer, não adianta até falar assim, pastor Valdir mostrou a foto, pastor Valdir fez a indicação. As vidas não têm preço e não tem como retomá-la. Muito obrigado. Obrigada, vereador pastor Valdir Sementini. Não havendo mais oradores, recados. Lembrar os senhores e a senhora da reunião nossa, na quinta-feira, às 16 horas, no anexo. Lembrar os senhores para indicar a mulher homenageada, que vai ser em março, então, porque a gente tem que providenciar os diplomas, né? Então, por favor, eu peço aos senhores que agilizem isso. Mais alguém tem recados para dar? Reunião de comissão normal, né? Vida normal? Ok. Então, verificação de quórum. Obrigado. Professor Flávio. Acho que o Marcos Tadeu, Paulo Eustáquio. Joaquim. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrada a presente sessão e peço a todos que de pé façamos uma saudação ao pavilhão nacional. Obrigado. Trazer minha mãe. Ela não pôde vir, ela já estava com a perna com problema, eu não pude trazer.